Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de tratamentos de resíduos industriais deste período. E o nosso tema da aula de hoje vai ser o transporte e dispersão de poluentes atmosféricos. Lembre-se da nossa pirâmide, vamos precisar aí do elemento combustível, força, disposição, ânimo para aprender e vão anotando todos os detalhes. Então, falando sobre o transporte e dispersão de poluentes atmosféricos, vão haver 3 momentos distintos que devem ser considerados na dispersão desses poluentes, quando a gente está falando eles sendo liberados aí por chaminés industriais, tá bom? Nós vamos ter a parte da emissão desse poluente, que vai ser exatamente aí a saída dele por essa chaminé. Vamos ter o transporte desse poluente e a emissão, que seria o impacto ambiental ocasionado. Então, dentro disso, nós vamos ter essa geração da poluição, a emissão na atmosfera, o transporte e a difusão desse poluente na atmosfera e a recepção no meio ambiente. A dispersão desse poluente após a sua emissão por uma determinada fonte, ele vai ocorrer pela interação entre as características físicas da fonte emissora, as características físico-químicas do poluente, as condições meteorológicas da região e também a topografia da região. Um exemplo disso, né, seria uma chaminé, ao emitir uma pluma de poluentes, ela vai ter uma tendência ascensional, ou seja, uma tendência de elevação dessa pluma em função dos parâmetros do próprio efluente, das dimensões da chaminé e da influência dos parâmetros meteorológicos no momento dessa emissão. Se é um dia de muito vento, muito sol, ou se é um dia nublado, um dia com chuva. Então, essa dispersão no ar desse poluente vai depender de todos esses fatores. Então, como eu falei de pluma, o que é a pluma? A pluma vai ser a trajetória espacial de um gás, né, que vai sair por uma chaminé e vai possuir um teor de contaminantes maior do que o valor médio atmosférico. Na verdade, essa parte do possuir um teor de contaminantes, isso não é necessário, não é desejado, né? Na verdade, uma pluma, então, melhor dizendo, ela pode possuir esse teor de contaminantes. A pluma é essa trajetória que esse gás, né, essa fumaça que vai sair da chaminé, ela vai adquirir. Então, o formato da pluma, ela vai ter uma primeira seção vertical, que seria essa parte da ascensão da pluma, então ela vai sair da chaminé e ainda vai percorrer uma distância ainda no mesmo sentido dessa chaminé. Em seguida, aí, devido à ação do vento, né, das características ali meteorológicas, ela vai adquirir esse movimento transversal, né, acompanhado por essa difusão que nós podemos observar aqui, esse formato cônico, e essa difusão que nós vamos ter aqui desses poluentes formado nessa pluma. Então, o que seria uma pluma ideal? As partículas de maior peso, elas vão começar a cair no solo, as partículas finas, elas vão continuar a subir, né, até perder energia cinética e cair no solo, e vão restar as partículas que se comportam como os gases, e elas vão se adaptar ao processo de dispersão desses e vão dar continuidade nessa dispersão. Então, nós temos que fazer o cálculo da ascensão dessa pluma, que é o que nós chamamos desse ΔH. Por quê? Essa altura efetiva da pluma, que a gente chama, que seria essa soma da altura geométrica da chaminé, mais essa altura da ascensão da pluma, a gente vai ter como resultado a altura efetiva. Então, a altura efetiva é a soma da altura geométrica mais a altura da ascensão da pluma. Para o cálculo dessa ascensão da pluma, nós vamos ter algumas fórmulas empíricas. Então, essa primeira fórmula que nós temos, perdoe-me se eu não falar o nome correto, mas é de Davidson-Bryan. Nós vamos relacionar, para encontrar essa altura da ascensão da pluma, vamos relacionar o diâmetro interno da chaminé com a velocidade do efluente na saída da pluma, com a velocidade do vento, medida a 10 metros de distância do solo, também com a diferença das temperaturas da chaminé e do ambiente, porque a gente sabe que a temperatura também está relacionada com essa facilidade, né,
A temperatura ela está relacionada com a viscosidade do fluido, então está relacionada diretamente aí com a sua viscosidade de escoar, de se dispersar. E a temperatura também do gás na saída da chaminé. Temos uma outra equação empírica, que é a de Holland. Essa equação ela leva em consideração os mesmos parâmetros que a equação anterior. No entanto, essa equação ela leva em consideração também a pressão atmosférica, que para entrar nessa equação nós precisamos entrar com a pressão atmosférica em milibar. E uma outra equação empírica, que é uma modificação da equação de Holland, é a equação de Wark, que fez uma modificação no último termo da equação, onde nesse último termo da equação nós vamos levar em consideração a taxa de emissão de calor, que vai ser dada em quilojoules por segundo. Então, assim, para a gente formular um modelo matemático para a qualidade do ar, para a gente poder modelar toda esse fato dessa dispersão de poluentes atmosféricos, quais são os dados de entrada nesse modelo? Nós precisamos levar em consideração o tipo do processo, se ele é homogêneo ou heterogêneo, os tipos de reações foto e termoquímicas que podem estar acontecendo, a disposição superficial, os processos em aerosóis. Nós temos que entrar com dados nesse modelo do tipo de emissão, se é uma emissão ocasionada pelo homem, se é uma emissão natural, com dados meteorológicos desse modelo, então com condições de vento, radiação solar, temperatura ambiente, altura de inversão, turbulência. E com isso, com todos esses dados no modelo matemático, nós vamos chegar a resultados de concentrações de determinados poluentes na atmosfera. Então, a gente entra com tudo isso dentro de um modelo matemático e a gente chega nessa conclusão de concentração de poluente na atmosfera. Então, quais são os componentes desse modelo da qualidade do ar? A gente pode analisar essa dispersão do ar poluído numericamente por variáveis técnicas que podem ser divididas em duas categorias. A gente pode analisar isso de acordo com modelos eulerianos ou modelos lagrangianos. Os modelos lagrangianos, eles são propriedades que vão referir a uma partícula que segue o seu movimento na corrente do fluido. E já os modelos eulerianos, eles vão medir essas propriedades referentes a um ponto fixo no espaço no interior da corrente do fluido. Então, para a gente visualizar o que seria a diferença entre esses dois modelos, então, imagine aí dois meios de medir a variação da temperatura da água num rio. Então, um termômetro preso a um flutuador que acompanha a corrente, o fluxo desse rio, seria representado por um modelo lagrangiano. E um termômetro fixo em determinado local, que vai medir a temperatura desse rio naquele local, de acordo com o tempo, né, seria um modelo euleriano. Então, os modelos lagrangianos, nós vamos ter a equação fundamental para a dispersão atmosférica de um poluente determinado por essa equação, onde a integração dessa equação no espaço ela é feita sobre a totalidade do domínio atmosférico, sendo que o primeiro termo vai representar a concentração média em R, numa determinada posição para um determinado tempo, e o termo S, R', T' é o termo da fonte geradora, o termo P, RT, R', T' é uma função da densidade de probabilidade de uma parcela de ar que move-se de R' no tempo T' para R no tempo T. Então, a gente vai resolvendo aquela equação, a gente chega em dados de concentração do poluente. Já os modelos eulerianos vai ser uma aproximação baseada no princípio da conservação de massa de um poluente, de concentração que vai depender das posições espaciais e também do tempo. Então, nós vamos ter aí o vetor velocidade do vento, de acordo com a posição, um operador de gradiente. Vamos ter um termo que vai representar a criação e o decaimento, um termo de difusão molecular, que todos esses dados para a gente conseguir representar essa concentração aí no tempo e no espaço, essa concentração do poluente. E temos também, dentro disso, o modelo
gaussiano de dispersão de transporte de poluentes atmosféricos para dispersão horizontal. Esse modelo gaussiano, a gente vai ter ele desse formato. Então, aqui ele já está resolvido para a gente. Nós conseguimos utilizar ele diretamente, certo? Para representar. Então, aqui nós vamos ter a concentração de determinado poluente num espaço, né? E ele pode ser representado por toda essa equação aqui que eu já vou descrever para vocês o que é cada termo. Então, essa concentração, essa determinação da concentração de determinado poluente sendo disperso na atmosfera aí, por uma emissão através de uma pluma de uma chaminé, ela vai ser dada em função da taxa de emissão do poluente, ou seja, da vazão de emissão do poluente, do coeficiente de dispersão horizontal da pluma, em função da direção do vento e da distância da fonte, do coeficiente de dispersão vertical da pluma, em função da direção do vento e da distância da fonte, a velocidade média do vento na altura da chaminé, o ponto de amostragem em relação ao solo, o ponto de amostragem na direção Y, a altura dessa emissão, né? E o coeficiente de reflexão do solo, que se assumindo alfa igual a 1 para uma reflexão total. Então, a gente consegue fazer simplificações desse modelo, dependendo de onde o local que a gente vai estar retirando dados para calcular essa concentração aí emitida por uma chaminé. Então, aqui só para vocês entenderem o que é cada parâmetro, né, desse modelo, aqui nós temos que o H, né, que a gente usa é o H total, que seria aquele H efetivo que nós calculamos. Então, o H é a soma da altura geométrica mais o ΔH, aqui da elevação da pluma. A coordenada X, ela está em direção ao vento, certo? Então, a coordenada X vai ser essa distância aqui, né? Esse comprimento dessa pluma. A coordenada Y, ela está relacionada com essa largura, vamos dizer assim, da pluma, né? E a coordenada Z, ela está relacionada com a altura em relação ao solo dessa pluma. Aqui nesse outro esquema, a gente consegue observar aí esse gradiente de concentração do poluente de acordo com o espaço. Então, aqui nós vemos que mais perto da fonte emissora do poluente, nós temos um maior nível ou maior valor de concentração, porque aqui nós conseguimos ver a faixa de coloração, né, representa a quantidade, a concentração. Então, quanto mais próximo da cor vermelha, mais concentrado esse determinado poluente. Então, aqui, conforme essa pluma ela vai se dispersando, nós vamos tendo aí essa dispersão também desse poluente. Então, aqui, o que nós desejamos é que ao atingir o solo, atingir regiões habitadas aqui, esse poluente não tenha efeitos nocivos. E aqui, olha, a gente consegue observar bem esse formato, né, dessa pluma, dessa dispersão desse poluente. Então, aqui nós temos, nessa direção, seria a coordenada Y, que seria essa largura da pluma. Nessa direção aqui, seria a nossa coordenada X, e a coordenada Z seria em relação à altura dessa pluma. Então, aqui fazendo simplificações no modelo gaussiano, nós podemos assumir aí, para retirada de amostras no nível do solo, vamos assumir que Z é igual a zero. Então, a gente fazendo aí algumas adaptações matemáticas, assumindo que Z é igual a zero, nós conseguimos chegar que essa equação, ela pode ser resumida nessa outra equação aqui. E ainda, dentro disso, continuando assumindo que Z é igual a zero, e também que esse ponto de retirada de amostra está bem no centro da pluma, ou seja, Y é igual a zero, nós chegamos nessa outra simplificação dessa equação. Então, ela fica mais simples da gente utilizar. Mas, se nós não retirarmos amostras nessas condições aqui, utilizamos a equação inteira sem problema nenhum. Então, se além de tudo, a gente assumir que a retirada de amostra ao nível do solo,
na linha central da pluma e que a emissão também está sendo ao nível do solo, a gente chega nessa outra equação aqui. A emissão ao nível do solo é um pouco mais difícil, né? Porque a gente está falando em relação a uma chaminé. Mas também, se a gente tivesse, por exemplo, um efeito de queimada no solo, a gente poderia utilizar essa outra equação aqui, sem problema nenhum. Então, aqui, o que nós vamos ter? Nós temos aqui a classe da estabilidade atmosférica. Então, de acordo aí com algumas características da atmosfera, nós podemos classificar essa atmosfera em extremamente instável, moderadamente instável, levemente instável, neutra, levemente estável, moderadamente estável e muito estável. Isso é referente às condições meteorológicas e com dados retirados da velocidade do vento a 10 metros da superfície. Nós vamos utilizar essas condições de estabilidade atmosféricas quando nós entrarmos lá nas equações que vão levar em consideração essa estabilidade atmosférica. Então, lá para a gente determinar aqueles coeficientes de dispersão, sigma y e sigma z, nós temos algumas equações aqui que nós podemos calcular esses coeficientes. E eles dependem exatamente da estabilidade da atmosfera. Então, dependendo da estabilidade que a gente deseja calcular, né, determinar essa concentração do poluente, nós podemos chegar aqui e pegar algumas dessas relações aqui. Lembrando que x é aquela distância na horizontal, em relação a pluma. E temos também essas outras duas equações aqui que nós podemos determinar novamente de acordo com a estabilidade atmosférica. Então, vamos dizer lá que a nossa estabilidade atmosférica, ela se enquadra na categoria F. Então, qual que vai ser a categoria F? Vai ser a categoria moderadamente estável. Então, se ela se caracterizar nessa categoria F aqui, nós vamos chegar aqui, vamos pegar esses dados de Y, JY, KY, IZ, JZ e KZ, nós vamos pegar esses valores aqui, vamos colocar nessas equações aqui e vamos obter sigma Y, sigma Z, que são os valores que nós vamos utilizar aqui nessas equações. Então, agora falando um pouquinho dos equipamentos que podem ser utilizados para medir essa concentração dos poluentes atmosféricos, nós temos um equipamento chamado coletor isocinético para material particulado. Então, como o próprio nome já diz, ele vai medir aí a concentração de material particulado. Então, como que é realizada essa análise? Um volume de gás vai ser extraído, né, através de uma cabeça de um filtro, sendo a amostragem coletada controlada automaticamente em tempo real. A concentração de partículas, ela vai ser determinada pela pesagem da massa desse filtro do coletor antes e depois da extração dessa amostra. E esse método de coleta, ele segue a norma BNT 128.27/93. Um outro tipo de equipamento também para analisar poluentes atmosféricos, o analisador de gases de combustão, ele vai fazer análise, né, com sensores de alguns tipos de gases. Ele pode ter até 5 sensores, 6 sensores, dos quais 5 são opcionais. Então, isso vai permitir que você vai selecionar livremente os tipos de sensores para você determinar alguns poluentes aí na fase gasosa, como, por exemplo, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, dentre outros componentes aí, ok? E falando um pouquinho sobre os equipamentos, então, aí para essa mitigação da poluição atmosférica, os equipamentos são aqueles principais que vocês já viram lá na disciplina de operações unitárias de separação mecânica. Então, quais são esses principais equipamentos para a gente fazer essa mitigação da poluição atmosférica? São filtros, né? Filtros mangas, diversos tipos de filtros, são precipitadores eletrostáticos, câmaras de poeira,
ciclones. Então, esses são os equipamentos que a gente utiliza aí para fazer a mitigação da poluição atmosférica, e vocês já tiveram acesso, já tiveram contato ao dimensionamento desses equipamentos lá na disciplina de operações unitárias, certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte da disciplina, que vocês tenham entendido aí a importância, né, desses cálculos, dessa determinação, e principalmente a importância de não ser lançado para a atmosfera gases poluentes, partículas finas, acima dos padrões estabelecidos pela legislação. Obrigado pela atenção de vocês. Desejo tudo de bom aí na vida de vocês e obrigada por terem me acompanhado durante todo esse período letivo. Tchau, tchau e até mais.